Renata Rabelo. Queria saber como foi essa proposta de montar esse espaço aqui. A proposta foi criar um ambiente acolhedor para que a família toda estivesse reunida no mesmo ambiente. Temos uma área que é um espaço de estudos, que também pode ser um entretenimento para a pessoa usar um computador, um laptop, e reunir todo mundo no mesmo espaço, desde que uma pessoa precise trabalhar, outras possam ver televisão, e ao mesmo tempo eles têm suporte, porque na estante eu tenho um bar montado para receber os amigos, tem alguns puffs em alguns lugares que não atrapalham a circulação, e ao mesmo tempo a gente pode receber 13 pessoas sentadas aqui. Então a ideia foi criar um ambiente acolhedor, aconchegante, que desse essa oportunidade de reunir a família o máximo de tempo possível. E a concepção do espaço também girou em torno disso. Eu quis criar um ambiente alegre, justamente para promover essa união, para promover essa alegria. E tem alguns pontos que você vê, por exemplo, como é o quadro do Rio, que esse é o quadro da Roberta da Costa, que simboliza uma festa do Rio de Janeiro. E a brasilidade está expressa nesse quadro também, o conceito também da mostra em relação à sustentabilidade, inclusão social também está relacionado ao espaço, a iluminação toda feita através de LED, que é um consumo muito baixo de energia. A inclusão social se deve em função dessas borboletas que são feitas de telhas de policarbonato, que é um material plástico, por artesão no Vidigal. E a ideia foi criar um ambiente ao mesmo tempo funcional e setorizado. Você vê que tem um requadro que setoriza uma área ali, pode ser uma área de estudo, pode ser uma área de uma criança usar um laptop, ou de repente todo mundo está integrado no mesmo espaço e alguém está trabalhando ali no mesmo ambiente que o restante da família. E pelas cores também foram usadas para atrair um ambiente acolhedor, para mostrar que as cores possam ser usadas sem ser cansativas e fortes. Você pode ter um ambiente colorido, alegre e ter todas essas cores se relacionando bem. Então, por isso eu usei esse tom de azul com tom de vermelho, que eu acho que é uma cor que dá bastante conforto, eu acho que transmite bastante calor. E você vê que tem tons mais escuros na parede, no piso. Em contraponto, eu usei um mobiliário mais claro para dar uma certa leveza. E a ideia foi essa, criar um ambiente alegre para toda a família desfrutar. E em relação ao mobiliário também, eu criei essas duas estantes num requadro para justamente chamar a atenção para um dos cantos da sala, um espelho que ele reflete o quadro também, que é dessa artista Roberta da Costa, que é um quadro que é bem interessante. E ele tem justamente ele conversa com o outro lado da sala. E aí, em função disso, eu usei alguns mobiliários que foram escolhidos a dedo. Por exemplo, a cortina também, que é uma cortina feita à mão, que ela traz uma certa leveza. Aqui a gente tem uma vista para a lagoa que é fantástica, então seria um crime a gente deixar essa janela fechada. Eu optei pelo uso de ventilador de teto ao invés de ar-condicionado, também para energia, e para a gente ter essa vista, que eu teria que manter a janela aberta com as portas também. E aí, para não quebrar totalmente a vista, e aqui a gente tem uma insolação, que é a fachada oeste, uma insolação muito grande até umas 4h30 da tarde. Então, uma das opções foi usar essa persiana com os dois portiers, que são feitos de linho, é um tecido feito à mão, o material, e que compôs bastante, justamente passou esse ambiente acolhedor. Em todas as peças também eu misturei tons mais clássicos com coisas mais modernas, justamente para fazer essa mistureba que ficou interessante. E em alguns detalhes você vê, remete a algumas coisas que eu queria remeter ao mar. Que você vê, por exemplo, uma luminária de conchinhas que remete, você tem painéis do rio, remete ao azul, turquesa, remete ao mar. Então, de certa forma, a pessoa deve se lembrar ou ter alguma relação com esse propósito que foi a intenção. Entendi. E dentro desse conceito de morar mais por menos, existe algum material específico que você utilizou nesse processo para poder criar o espaço? O processo, quando eu cheguei aqui, esse espaço ele estava com umas lajotas pequenas no piso,
e não tinha fogo, era laje, só tinha um ponto de luz, então eu tive que refazer, fiz todo o forro, fiz o requadro, e para baratear o custo geral da obra, eu usei, em vez de ter que quebrar o piso inteiro, eu usei um tecnocimento que foi aplicado, foi feito um contrapiso em cima dessas lajotas para acabar com as juntas, e ele foi passado com uma espátula que ele não tem junta de dilatação. Então isso barateou bastante, porque evitou quebra-quebra da obra. Outra opção também é de custo-benefício em relação, não morar mais por menos, mas em relação à sustentabilidade e para um cliente usar na sua casa, é bem interessante que é a iluminação com LED, porque ela tem um custo alto na hora de você comprar, mas a vida longa, a vida da lâmpada é muito grande e ela realmente tem um consumo muito baixo de energia, então é uma coisa que realmente vale a pena o investimento. Muito obrigada. Obrigada a você.